O que é? 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 Que é? O que é? O que é? E o que é, hein? O que é? O que é? O que é, meu irmão? Muito boa noite a todos, todas e todos. Nós estamos começando hoje mais um episódio do nosso História em Diagnóstico, promovido por docentes do curso de História da UENG, Unidade Campanha. E hoje nós temos aqui o prazer de ter dois professores, né, pesquisadores da área da educação histórica, o professor Marcelo Fronza, da UFMT, e o professor Rafael Freitas, também doutorando no programa de pós-graduação em História da UFMT. Eu já vou apresentar eles. E o tema de hoje é o que é consciência histórica. Rapidamente, eu quero falar que o programa História em Diagnóstico tem essa finalidade de debater alguns conceitos que são importantes para a história, não só para os alunos da graduação, mas para o público em geral, por se tratar de um projeto de extensão. E hoje, gentilmente, né, o professor Marcelo e o professor Rafael Freitas se disponibilizaram a participar conosco para falar um pouco sobre esse conceito, o que é esse conceito, o que é didática da história, educação histórica, aprendizagem histórica, como que esses conceitos se ligam, uma vez que são temas dentro da área do ensino de história que têm sido muito discutidos. Há muito interesse, né, em várias partes do Brasil e no mundo, né, sobre esse conceito e como que ele acaba impactando, né, a área do ensino de história. Então, antes de mais nada, né, eu quero apresentar os professores rapidamente, antes de eu passar para eles a palavra. Então, o professor Marcelo Fronza é professor da UFMT, da Universidade Federal de Mato Grosso, é professor no programa de pós-graduação em História da mesma universidade e do Prof. História. Possui graduação e licenciatura em História, mestrado e doutorado em Educação, todos pela Universidade Federal do Paraná. Realizou estágio pós-doutoral no Centro de Investigação Transdisciplinar, Cultura, Espaço e Memória, na Universidade do Porto, em Portugal, sob a supervisão da professora Isabel Barca, que também é uma das expoentes na área da pesquisa em consciência histórica e educação histórica. É investigador do LAPEDU, que é o Laboratório de Pesquisa em Educação Histórica da UFPR. É pesquisador do ETRURIA, que é o Laboratório de Estudos de Memória, Patrimônio e Ensino de História, da UFMT, e coordenador do grupo de pesquisa Educação Histórica, Consciência Histórica e Narrativas Visuais, o GPEDU da UFMT, aonde eu também tenho a oportunidade de participar algumas vezes, né, e aonde eu comecei também, né, parte dessa discussão com os colegas no interior ali da UFMT. E atualmente o professor é editor-chefe da revista Territórios e Fronteiras. Temos também aqui o professor Rafael Freitas, né, um grande amigo aí, é doutorando em História pelo programa de pós-graduação em História da UFMT, realizou mestrado em História pela mesma instituição, é graduado em História pela Federal de Sergipe, é professor de Educação Básica em Cuiabá, integrante também do grupo GPEDU, da UFMT, e membro pesquisador da Associação Ibero-Americana de Pesquisadores em Educação Histórica, e desenvolve investigações voltadas para a área do ensino de História e Educação, com ênfase na didática da história, educação histórica, jogos eletrônicos e teoria da história. Então, professores, mais uma vez, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso evento da UENG. E eu já passo a palavra aqui para o Marcelo Fronza. Boa noite, professor. Boa noite. A apresentação só ou já fala? Pode dar uma boa noite para nós inicialmente aí. Então, boa noite a todos, boa noite. É uma alegria estar aqui com o professor William Bonetti, o professor Rafael Freitas, uma alegria enorme, né? É uma alegria também estar com todos os professores e estudantes que estão aqui assistindo, da UMG, da UENG, que se fala? Eu falava UMG, né? Na UENG. Então, uma alegria estar com vocês aqui. Espero que seja uma noite divertida
para todos nós, tá? Obrigado, Discutindo professor. sobre consciência histórica, didática da história e educação histórica. Com certeza. Boa noite, professor Rafael Freitas. Seja bem-vindo ao nosso evento. Muito boa noite para vocês. Espero que vocês estejam todos e todas bem. Eu quero dizer duas coisas antes de qualquer coisa. Primeiro, um dia vou ter o currículo também do professor Marcelo. Me aguardem. O currículo do professor Marcelo é um capítulo de livro, né? Um dia eu vou chegar lá. E o segundo é que, estando eu numa mesa com o professor Marcelo e o professor William, eu concordo com tudo que for dito aqui, então tá tudo certo, tá certo? A mim já foi. Né? Fora isso, sim, vamos se divertir. Falar de consciência histórica é um tema que já nos acompanha há um bom tempo, né? E a alegria de poder falar para o pessoal da UENG, onde eu não tive a oportunidade ainda de estar presente, né? Estou aqui virtualmente presentificado, mas aí corporalmente eu espero logo estar entre vocês. Com certeza, eu agradeço mais uma vez. E antes de passar a palavra para o professor Marcelo, eu quero comentar que o conceito de consciência histórica tem sido um tema que a gente vem debatendo nas aulas, nas disciplinas voltadas para o ensino de história aqui da UEM, e é um conceito que tem tomado conta, né, tem feito várias frentes de pesquisa em várias áreas, em várias regiões do Brasil. Então, como eu falei, há um interesse muito grande de pensar esse conceito e como que ele abre portas, né? Expande o nosso horizonte de perspectivas em torno do ensino de história, uma vez que ele contribui para pensar o ensino de uma maneira diferente, né? Deslocado daquele eixo apenas conteudista ou do ensinar história, mas ele abre a perspectiva do pensamento histórico, da aprendizagem histórica. Então, por isso que eu pensei no nome do professor Marcelo Fronza e o professor Rafael Freitas, porque são dois grandes pesquisadores que têm contribuído bastante aí com suas pesquisas. Então, eu abro nesse momento para o Marcelo Fronza fazer a exposição, né, sobre o conceito e aquilo que, né, o professor preparou também. Professor, seja bem-vindo mais uma vez e a palavra Obrigado. É sua. Tem como compartilhar aqui? Que senão sim. eu posso eu vendo e falando ou compartilhando as pessoas vendo, não sei. Pode compartilhar. Eu vou tentar aqui compartilhar. É compartilhar compartilhar. E o que eu aperto no compartilhar? É a tela? A tela. Não, a tela, o arquivo, né? Compartilhar. Tá, vou ver. Não tá dando certo. Senão eu vou... Não, deixa eu ver só. Compartilhar. Um é arquivo de vídeo. Compartilhar. Use o Chrome. Compartilhamento de tela funciona. Eu sei que no computador. Não tá, parece que não está compartilhando para vocês, não está funcionando. Mas não tem problema, eu sigo e vou comentando aqui e vamos trocando ideias aqui. Então, primeiramente, deixa eu ver. Quer que eu envie para você? Não, eu acho que eu vou tentar aqui, que de repente é só compartilhar. Eu acho que não faz, não, porque só tem a opção de compartilhar tela e o navegador. O navegador está bloqueando a minha tela. Então não pode ser. Mas não tem problema. Acho que dá para... Não tem imagem, não tem nada. Então seria as frases que eu estaria falando. Então não tem... É para me orientar mesmo. Então, primeira coisa, já fui apresentado. Agradecer novamente a todos aqui. É importante pensar que a discussão da consciência histórica no Brasil... No Brasil, ele está altamente vinculado ao campo de investigação, pelo menos no que diz respeito à didática da história, né? Porque existe um trabalho historiográfico da filosofia da história, pensemos no Estevão, Rezende Martins, tudo, que também está vinculado com a educação histórica no Brasil, e outros professores, inclusive em Ouro Preto, aqui em Minas Gerais, Rio de Janeiro, várias cidades do Brasil. Mas aqui eu estou falando no campo da didática da história. Uma das linhas, um dos campos de investigação que trabalha e desenvolve esse pensamento se dá dentro do campo da educação histórica. E o que é a educação histórica? É um campo de investigação que trabalha a partir da cognição histórica situada. Situada onde? Na epistemologia da história. Tá?
E geralmente são pesquisas que dialogam, são pesquisas que dialogam com empíricas que dialogam com essa teoria da consciência histórica. Por que eu falo teoria da consciência histórica que foi criada não somente por Riesen, Eisman, Klaus Bergman, que provavelmente já ouviram falar, Annette Blum, desenvolver esses conceitos, Pandel, tem vários intelectuais, dos quais os Bodo von Borries, que depois vai se desenvolver, logo depois de Riesen desenvolver, esses intelectuais, somente o Riesen foi traduzido para o português, por isso que a gente conhece somente a construção da teoria da consciência histórica a partir de Riesen, porque é o único traduzido. Todos os outros estão em alemão, nem em inglês estão, praticamente. Somente o Riesen ultrapassou a barreira da língua alemã, essa discussão ali, e dialogar com a didática da história. Bom, então isso é importante. Já vou entrar no que é a discussão sobre a consciência histórica. Mas, para isso, eu acho importante a gente discutir um pouquinho a educação histórica e como a educação histórica se formatou no Brasil. A primeira coisa, a educação histórica no Brasil, ela teve algumas raízes que hoje, tanto aqui no Brasil, como na Alemanha, como na Inglaterra, em Portugal, nos Estados Unidos, elas já estão mescladas. Elas eram um pouquinho separadinhas até o final da década de 90, e agora, a partir dos anos 2000, 2010, praticamente já não há mais distinção. Tem uma ou outra especificidade entre essas raízes, esses processos, as tradições que formaram a educação histórica, que no Brasil, vamos dizer que elas estão todas articuladas, uma não predomina sobre a outra, em que pese que a teoria da consciência histórica é o pensamento que organiza todas as tradições. Então, por exemplo, a primeira tradição, que é a última a aparecer no processo, que é exatamente o processo de síntese, é a própria teoria da consciência histórica na Alemanha. Eu não vou me deter, só se no debate vocês quiserem, aí eu me detenho nessas diferentes tradições. A segunda tradição que influenciou foi o projeto Chata, o Concepts of History and the Teacher Approaching, 717, 7 a 14, 7, 14, Conceitos de História e Abordagem de Ensino, 7 e 14, na Inglaterra, que é o projeto na Inglaterra que desenvolve aquilo que hoje nós chamamos de educação histórica no mundo. Porque na Alemanha a educação histórica é chamada de didática da história. Não que ela é outra coisa, mas como é chamado. Até porque na Alemanha o termo educação histórica, desde Nietzsche, foi um pouco meio enlameado. Então eles usam um pouco a ideia de didática da história. Mas é a mesma coisa. A didática da história na Alemanha e a educação da Inglaterra, basicamente, são discussões que nasceram de raízes diferentes, mas hoje elas estão dialogando, eles se leem, todos nós lemos um ao outro, todos nós participamos dos mesmos eventos internacionais, ou mesmo no Brasil, e aí vai. Educação histórica em Portugal, que vem dessa raiz inglesa, e os diálogos com a educação histórica na Espanha, Canadá, Estados Unidos, e tudo isso se espalhando por África, países de África, países de Ásia, incluindo China, Taiwan, Coreia do Sul, Austrália, na Oceania, Nova Zelândia, são países que estão nesse diálogo, nesse processo. E, no Brasil, nós trabalhamos, como eu falei, com a teoria da consciência histórica, a partir da ideia da cognição histórica situada na epistemologia da história. Ela está situada também nas carências de orientação dos estudantes e dos professores, nesse recorte, mas também nesse processo. Eu não vou entrar em detalhes em todas essas tradições, porque eu quero discutir um pouquinho a partir... se a gente trabalha a partir o pensamento do que seria a consciência histórica no processo de aprendizagem histórica, e fazemos isso a partir da ideia de cognição histórica situada,
Em Portugal e Inglaterra eles chamam de cognição histórica. Nós, aqui no Brasil, cognição histórica situada, porque é situada na epistemologia da história, tal como na Inglaterra e Portugal, mas também situada considerando a cultura histórica articulada com a cultura juvenil, cultura infantil e a cultura escolar, e as tensões entre essa cultura escolar e a cultura histórica no processo do universo escolar, desses sujeitos do universo escolar. Ou seja, no Brasil, a discussão sobre consciência histórica ela está vinculada também ao processo de escolarização nos debates atuais, a partir dos anos 2000. Esse conceito de consciência histórica ele está intimamente relacionado com a estrutura da aprendizagem histórica nos sujeitos escolares e conceitos sociológicos tais como cultura escolar, sociologia da experiência, sociologia da ação, esses debates, esses campos ali, a etnometodologia ajudam a gente construir também, pensar como funciona na escola, na universidade, o desenvolvimento daquilo que a gente vai explicar o que é a consciência histórica. Bom, para isso, se a cognição histórica ela se realiza na aprendizagem histórica, o que é a aprendizagem histórica? Depois o William assim, me dá um cala-boca assim, se eu passar do tempo, tá? Eu estou discutindo a teoria e depois eu vou dar alguns exemplos de experiências práticas, principalmente da Alemanha e, se der tempo, do Brasil também, de perspectivas do tipo de discussão que é feita dentro desse debate aqui. Então, a aprendizagem histórica nada mais e aqui eu exposo as ideias do professor Jörn Riesen no livro História Viva, nada mais é aprender história que a capacidade de elaborar a experiência no tempo na forma de narrativas históricas. E a aprendizagem histórica nada mais do que a função pública da próprio conhecimento histórico. E também a aprendizagem histórica nada mais é do que o próprio processo de desenvolvimento de consciência histórica. Então, o que é o aprendizado histórico? A aprendizagem histórica é um modo do processo de formação de sentido da consciência histórica. É como acontece esse processo dentro da escola e fora da escola. Aqui no Brasil, a tradição, as investigações tendem a dialogar dentro do universo escolar, com sujeitos escolares, professores, alunos. Mas, por exemplo, Estados Unidos, Canadá, é muito comum também chamar para esse debate não só os alunos e professores, mas também os pais deles. A consciência histórica dos pais, a partir do conceito de significância histórica. Na didática da história alemã, se discute muito a relação com as mídias, externamente à escola também. O debate público sobre museus, como o museu também deveria ser um espaço de aprendizagem, é uma briga que o Riesen tem na Alemanha, e às vezes é um debate que ele até fala os museus que têm essa perspectiva de aprendizagem e os que ainda estão preocupados em datar, colocar as datações originais daqueles objetos, ou seja, aquela preocupação metódica, aquela metódica no sentido da metódica do século XIX da história francesa. E o Riesen fala, não, o objeto de museu ele tem que estar pronto para gerar investigação, gerar pergunta da parte de quem está vendo, e não trazer as informações prontas. Essas informações têm que ser reconstruídas no processo. Isso é um exemplo que eu estou dando do que é a aprendizagem histórica. E, por fim, a relação entre consciência histórica com essa questão. O que é a consciência histórica? Se a aprendizagem é um modo de desenvolvimento da consciência histórica, consciência histórica nada mais é que a formação do sentido de orientação sobre a experiência do tempo, a partir de uma memória que vai além da vida prática. Ou seja, bebe na vida prática, nas suas carências de orientação, mas vá além, ou seja, reconstrua as formas de pensamento, aquilo que a gente chama as operações mentais da consciência histórica. As operações mentais da consciência histórica são a nossa relação com a experiência do tempo, a diferença temporal, a contingência temporal que
nos irrita para gerar uma interpretação histórica, gera um sofrimento na gente que faz com que a gente construa uma interpretação histórica que formate significados históricos, sociais, éticos, religiosos, aqui são os elementos da cultura histórica, e formas de orientação temporal para dentro, ou seja, como eu me constituo a partir do outro, e para fora, como eu me relaciono na praxis social. E a operação da motivação histórica, que é as condições que todos esses 3 elementos anteriores que eu falei, experiência, interpretação e orientação, geram para a gente poder agir, construir possibilidades de ação nessa vida prática. A consciência histórica, só que a consciência histórica está na nossa cabeça, ou seja, na cabeça do indivíduo. Há um debate hoje sobre a consciência histórica coletiva, muito legal, principalmente desenvolvido na Áustria, tem uma bela discussão sobre esse aspecto comunicativo, portanto, social da consciência histórica que está sendo incorporada. Então, como que se materializa, se expressa a consciência histórica? Muito simples, por meio da narrativa histórica. Qualquer narrativa histórica. Ela pode ser um texto historiográfico, ou seja, ela está trabalhada cientificamente. Ela pode ser uma história em quadrinhos com temas históricos. Ela pode ser um game com temas históricos. Ela pode ser uma dramatização, seja em teatro, ou seja na forma de jornalismo. Ela pode ser uma música, um romance histórico que debate a dimensão temporal, que discuta no seu cerne a dimensão temporal e a orientação de sentido. Então, a narrativa histórica, uma das formas de narrativa histórica é a historiografia, mas não é a única. Não é a única. Ela é muito importante porque ela regula cientificamente o debate de todas as outras formas. Então, ela é importantíssima. Eu diria que ela é a instância mais democrática. Vamos lá. Por mais que pareça, é a elite intelectual que constrói a historiografia. Não, mas, ao mesmo tempo, é ela que constrói os critérios científicos disso. É a narrativa historiográfica, que é uma das formas da narrativa histórica. Mas a narrativa histórica pode ser esse universo criado, inclusive, pela mídia, pelos museus, pela escola, pelo próprio estudante. A narrativa histórica é um universo muito mais amplo, complexo, relacionado com a praxis social, do que somente o processo científico, que é fundamental para entendermos. Tá? Então, eu não sei quanto tempo já usei. Esse debate sobre a consciência histórica surgiu para a didática da história na Alemanha. Os autores que começaram a debater esse trabalho foram o Klaus Bergmann, que vocês já devem conhecer no famoso texto Reflexão Didática sobre a História, né? As famosas 3 tarefas didáticas, empíricas, reflexivas, normativas, na qual ele compreende que a emancipação e a identidade pessoal é a função da didática da história, do pensamento, e aonde age a consciência histórica. Os trabalhos de Riesen e Karl Ernst Eismann, que podemos dizer que juntos eles construíram, a partir dos debates, a partir da filosofia da história do século XVIII, da filosofia da história de Hegel, da própria filosofia da história de Karl Marx, principalmente a da ideologia alemã e dos manuscritos econômicos filosóficos, a própria ideia de construção da teoria, e da própria historiografia alemã, não podemos esquecer, que é da onde saiu o debate sobre consciência histórica, a própria teoria da consciência histórica, tanto o Eismann quanto o Riesen constrói. Quando a gente falou uma vez, quem criou a teoria da consciência histórica foi você, Riesen. Eu falei, não, foi eu e o Karl Ernst Eismann juntos fizemos isso lá nos anos 80. E a partir de consciência histórica já está discutindo a filosofia do espírito em Hegel. Claro que de uma outra forma. Já está em Droysen. Já está esse debate assim, só que de uma maneira ainda muito incipiente nesses autores anteriores. E Riesen e Eismann, eles dão a cara. O que a gente discute hoje sobre consciência histórica foi criado por esses 2 teóricos. O que falamos hoje de didática da história, na perspectiva da educação histórica, não foi criado
por nenhuma outra pessoa que não Eismann e Orr-Hissing. Mesmo a didática da história no Brasil hoje, exceto a de caráter francês, que é outra tradição, que é da transposição didática, que é outra didática, não é nem bom, nem ruim, em relação a ela, é outra prática de pesquisa, de pensar o ensino de história, mas a partir da consciência histórica, a forma de pensamento veio de Orr-Hissing e Eismann. É importante dizer. Então, quer dizer, então não procuremos pais no Brasil, nem Serra, nem Dolinha. Eles trouxeram mais uma discussão que já estava correndo, até na historiografia, às vezes, circulava na filosofia da história essa discussão didática, muito pouco. Foram Serra e Dolinha que vão trazer o Serra por uma versão quantitativa, de pesquisa quantitativa, e a Dolinha por meio de pesquisas qualitativas e da própria preocupação com a cultura escolar, que vai ajudar a formatar esse processo aqui no Brasil da teoria da consciência histórica. Falo Dolinha, Maria Auxiliadora Schmidt, né? Que vai trazer. Mas esse pensamento dessa forma didática que hoje se incorpora, se discute no mundo inteiro. Quando eu falo mundo inteiro, é Oriente e Ocidente, muito pesadamente, a partir da teoria da consciência histórica, está sendo a partir da discussão de Hissing. Na Alemanha, ela se formatou por meio de uma pesquisa. Primeiro, já vamos falar ali, que foi o projeto Youth and History, Juventude e História, coordenada pelo próprio Bodo von Boris e pelo Angvik, eu não sei direito como fala, que investigou a teoria da consciência histórica de europeus, turcos, palestinos e israelenses. 26 países da Europa com crescente fértil, leste europeu, ocidente europeu, norte europeu, praticamente todos os países da Europa, na verdade, mais Turquia, Palestina e Israel, que participaram desse coisa. E esse projeto, ele entra no debate para entender como se constrói, por que a teoria da consciência histórica entra na Alemanha. Porque o conceito de identidade nacional, ao contrário do que aconteceu com o Brasil, com a América Latina, com a Inglaterra, com os Estados Unidos, com os países do Oriente, isso vale para a China, Coreia, Japão, o conceito de identidade nacional não dava para usar na Alemanha, por um motivo simples. O passado nazista, que é fundado na alma, nessa ideia de identidade nacional, e segundo, a divisão entre comunismo e capitalismo que havia na Alemanha com o fim da estrutura socialista no processo de unificação alemã. Não havia um conceito que organizasse e, ao mesmo tempo, que se opusesse à ideia de identidade nacional e que também não trabalhasse, não pisasse em cima da história da Alemanha Oriental, que era exatamente o único conceito que poderia dialogar com ele, é o conceito de teoria da consciência histórica. Porque ele era amplo o suficiente, muito mais do que identidade, para que houvesse um acordo, não só entre alemães, mas entre europeus. E agora a gente está vendo até no planeta, no planeta como um todo, que esse conceito cada vez mais vingando na América Latina, Espanha, Portugal, Estados Unidos, Canadá, África, Austrália. Eu estou falando aqui vários países. E tem uma perspectiva que a identidade nacional não tem. A teoria da consciência histórica, ela permite possibilidades metodológicas de construção que é vedada ao conceito de identidade nacional, que é muito preso a uma ideia mais ideológica de construção do país do que alguma possibilidade metodológica de construção de uma nova didática da história, ou de uma nova forma de aprender a história. A teoria da consciência histórica exige esse pensar sobre a aprendizagem histórica. Por quê? Porque a teoria da consciência histórica é que vai retomar aquela ideia que estava lá em Droysen, lá nos iluministas alemães, que é a seguinte: a história tem uma função pública e uma função didática, que é mostrar o seu próprio mecanismo interno.
mostrar esse mecanismo interno de como funciona o pensamento histórico se chama didática da história. E o objeto da didática da história é a aprendizagem histórica, que nada mais é como as pessoas desenvolvem e modificam o seu processo de consciência histórica a partir da narrativa histórica, digamos assim, a parte material, a parte comunicativa, a parte sensível dessa consciência histórica. Porque a consciência histórica está na nossa cabeça e também está banhada na cultura histórica da nossa sociedade, na forma de quadrinhos, games, historiografia, museus, vídeos do YouTube, e aí vai, mas ela se materializa no debate entre narrativas ali fundamentadas a partir de carências de orientação. Então, o projeto Youth History investigou 26 mil, se não me engano, são 26 mil jovens e, se não me engano, 1.500 professores. Dali surgiram várias pesquisas qualitativas que nos anos 2000, na Alemanha, formatou o projeto Didática da História Alemã, que eles chamam simplesmente de FUER, e que a tradução desse FUER é exatamente como eu estou falando, F-U-E-R, significa, traduzindo para o português, Investigação e Desenvolvimento sobre a Consciência Histórica Reflexiva. Esse projeto, coordenado por Andreas Keber e Bodo von Borries e outros intelectuais, é mais ou menos o debate que vai reorganizando um pouco a discussão sobre consciência histórica hoje, junto com o Riesen participando desse processo. Eu já comentei todo o processo de por que na Alemanha se escolheu esse conceito, então não vou falar muito desse processo, eu vou me deter um pouquinho em algumas propostas a partir das pesquisas do Bodo von Borries. Por que eu trago o Bodo von Borries? Porque a gente fez um trabalho, o Lapedu, eu, a Maria Soledad Schmidt, de tentar trazer esse intelectual e traduzir algum material dele aqui para o Brasil, porque não existe nada, a não ser um textinho ou dois em espanhol, alguma coisa em inglês muito pouco, e a gente traduziu esse trabalho, mas o Bodo von Borries é, talvez, na Europa, o intelectual que melhor compreendeu a teoria da consciência histórica, e mais, ele trabalha com estudantes e a concepção e a construção do pensamento histórico dos estudantes, numa perspectiva muito parecida com a brasileira, na minha concepção, na minha leitura. Então, a gente fez todo um trabalho de trazer várias vezes ele para o Brasil, nos vários eventos de educação histórica, nas jornadas, nos Hernets, e nos eventos, inclusive, nacionais daqui do Brasil, que a educação histórica organiza, e o Lapedu e o GPedu organiza. A gente sempre traz esse intelectual porque ele ele trabalha muito bem com quais são as aspirações carentes de orientação dos jovens, que ajudam a gente a compreender como se desenvolve a aprendizagem histórica. Que a aprendizagem histórica não é um conceito abstrato, nem consciência histórica. Ela funciona a partir da ação e reflexão dos sujeitos, das operações mentais dos sujeitos. Não teria consciência histórica se não tivesse sujeitos. E esse conceito ele é universal. Isso é um ponto inegociável, que Riesen põe muito fortemente, mas Bodo von Borries, Bergman, Annette Kuhn, Pandel e Eismann, que é o seguinte: consciência histórica não está restrita ao pensamento historiográfico. Não é uma invenção somente do Ocidente, é uma invenção de todo ser humano a partir do momento que ele fez relação e construiu o sentido da relação entre passado, presente e expectativas de futuro. E isso acontece desde que os primeiros hominídeos conseguiram reorganizar sua forma de pensar em relação ao tempo. Então, consciência histórica é universal nesse sentido. Claro que ela é historicamente construída com o tempo, mas ela não é uma invenção europeia. Ela foi
sistematizada na Europa, mas todos nós temos. Assim como o Freud sistematizou a teoria do inconsciente, coisa, mas ele já existia independente. Esses elementos já existiam no ser humano, independentemente de Freud. É a tal discussão entre realismo crítico e relativismo que existe por aí, mas é bem isso. Então, existe esse processo. A consciência histórica ela existe para além da teoria. Claro que a teoria ela serve para nos informar dessa estrutura material, vamos ver, da construção que a gente tem na nossa relação. Então, como que surgiu essa discussão? Primeiro, o objetivo da teoria da consciência histórica na Idade da História, e isso Bergman, Riesen vão falar, Bodo von Boris, vão falar que a função didática da história estava ligada a um combate, a uma tendência à instrumentalização pedagógica da disciplina de história. E mesmo do pensamento histórico em várias áreas para além da escola. Inclusive uma instrumentalização pedagógica muito perigosa. O exemplo do museu que o Riesen fala, ele acha que é muito prejudicial aquelas tarjetinhas embaixo explicando o que é aquele material lá. Aquilo lá deveria ser construído, deixar que aquele objeto de museu propusesse o debate para as pessoas construir o que e aquilo não estivesse entregue, até porque com o tempo aquilo muda também, né? Às vezes se descobre alguma coisa, aquele objeto não era exatamente aquele objeto para aquela função, ali com o tempo que a historiografia, e não só a arqueologia, a etnologia, vai descobrindo diferentes funções para esses objetos. Porque o passado, apesar de estar morto, ele sempre está aberto. À medida que vai aparecendo novas perguntas, novas carências de orientação, o passado vai se reconstruindo as interpretações. Então, essa função didática da história estava ligada à explicação, para Riesen, da natureza específica do pensamento e da explicação histórica, onde as orientações práticas sobre ensino e aprendizagem em história deveriam ser relacionadas aos processos e operações mentais da consciência histórica. Ou seja, há uma relação íntima entre aprendizagem histórica e consciência histórica. Já falei sobre o porquê surgiu a teoria da consciência histórica na Alemanha, e os debates se constituíram a partir de dois grandes conceitos na Alemanha, que se trabalha aqui. Uma é a partir da ideia mais recente da Burden History, ou o que podemos chamar de história controversa, ou história difícil, como se traduz aqui no Brasil, lá em Portugal, história dolorosa, lá na França, história sensível. Então, cada Estados Unidos acho que também é história sensível, em alguns países da América Latina, de língua espanhola, também é história sensível, mas é a mesma coisa. Aqui a gente chamou, o Bodo von Boris chama de Burden History, que é um termo que eu gosto mais, que é o fardo da história. É uma história controversa, mas é um fardo para as pessoas. É uma história que ainda é o passado que não passa. O passado do racismo, por exemplo, o passado do preconceito de gênero, o preconceito de classe, o passado que não passa. Que a gente tem que exigir reparações antes de ter reconciliações. Esse é um dos conceitos fundamentais de ordem altamente prática e altamente vinculada com as carências de orientação dos seres humanos, na escola, fora da escola. A gente sabe o que está acontecendo no Brasil hoje com a pandemia e com esse governo esdrúxulo que a gente está tendo. Então, essa demanda é muito importante. E o outro conceito chave na educação histórica alemã, da didática da história alemã, é a multiperspectividade histórica. Trabalhar a multiperspectividade das fontes em relação a um tema que seja importante e relevante para as carências de orientação temporal dos estudantes, a controvérsia historiográfica, a pluralidade das entidades em debate e as
controvérsias que constituem também as motivações históricas dos sujeitos para as suas ações. Então, esses elementos são o que estrutura hoje o debate na educação histórica alemã e que está vindo muito forte também no Brasil. Como fazer uma história multiperspectivada na escola? É difícil até na historiografia fazer isso, porque os historiadores também escolhem caminhos, né? Na historiografia acontece, é mais fácil de acontecer, mas também é difícil. Como fazer isso na escola? O Bodo von Borges tem discussões fantásticas sobre isso, como é difícil, até se é possível ou não fazer isso. Então, um debate bem legal. Já terminando aqui, porque eu acho que o William já deve estar desesperado, que eu estou tomando todo o tempo. William, se eu estiver ultrapassando demais, você fala, parou, tá? Porque também o Rafael quer falar. Ele tem direito, tá? Daí você fala ali, intervém mesmo, porque eu falo, então fale ali, corte e eu já estou quase encaminhando ali. Então, retomando, hoje essa discussão sobre idade de história alemã está articulada com aquilo que eu falei, com o projeto FUER, que é a investigação e desenvolvimento sobre a consciência histórica reflexiva. Ou, em inglês, eles resumiram também, in favor of historic conscience, ou seja, a favor da consciência histórica, simplesinho. Quem organiza esse trabalho é o Andreas Keber, Bodo von Borges, Waltraud Schreiber, Reinhard Kramer, Wolfgang Hasberg, Silvia Mebus, vários outros autores, alguns deles eu até conheci num evento que teve na Áustria, outros já conheci quando estive na Alemanha, quando eu fiz minha bolsa sanduíche lá no KWI de Essen, junto com o Riesen. Então, e o Riesen é como uma grande referência. Apesar de ele não participar desse grupo, ele é a grande referência para onde vai esses debates. E o que se discute aqui nessa proposta? O FUER ele vai trabalhar as relações entre as carências da orientação temporal dos estudantes e professores enquanto membros de uma sociedade no âmbito da cultura histórica, ou seja, a relação entre cultura histórica e consciência histórica. Ou seja, por que a cultura histórica? Como que a mídia interfere? Como os quadrinhos interferem? Como o game interfere? Os trabalhos do Rafael estão dentro desse debate aqui. E também, e dentro desse debate, eles construíram um método. Aí esse método foi o Bodo von Borges. Mas como ele é bem coletivista, ele repassou esse método para o grupo todo desses autores. E esse método chamava-se, traduzindo para o Brasil, podemos traduzir de duas formas. Fazer história ou lidar com a história. Deal with history ou cope with history. É como ele traduz para o inglês o Bodo von Borges. Lidar com a história, que é muito parecido com a ideia da aula histórica que a Dolinha está propondo. Muito parecida, é uma coincidência muito interessante, que o objetivo é ler fontes e narrativas históricas que contribuam para a reconstrução de uma orientação temporal e a construção de narrativas diferentes, multiperspectivadas, diferentes das apropriadas pela tradição. A tradição é identidade nacional, os preconceitos, ou as formas estandartizadas nos livros didáticos, que às vezes não é um preconceito, mas é uma higienização da história, é uma fetichização da história. O livro didático fetichiza. Praticamente não existe conhecimento num livro didático. É duro dizer isso. Existe. Quem estuda livro didático sabe que existe. Mas ele é fetichizado. E aí eles propõem como desfetichizar, como tirar esse processo da alienação. O Bodo von Borges sempre vai trabalhar com esse conceito de alienação. Sair da consciência histórica exemplar, que para ele é sinônimo da alienação. Aquela alienação do Marx mesmo. Literalmente aquela alienação do Marx. Isso para ele é a consciência histórica exemplar, aquela que o Riesen chama consciência histórica exemplar. E para acabar, acabar,
Esse método ele tem duas formas, duas estruturas aqui. Uma chamada método da reconstrução, eu estou traduzindo, né? Do inglês e do alemão. Aqui tem uns textinhos em inglês, e aí dá para a gente discutir por aí, né? Reconstrução é parte da abordagem da síntese da dialética narrativa. Aí é dentro bem daquela tradição, Hegel, Marx, Benjamin. Reconstrução histórica. O que é o seguinte? E da própria historiografia, assim, a ciência da história, como Marx falava, né? Apropria-se de um passado reconstruído por meio da análise de partículas do passado, que o Riesen chama casos do passado, através de fontes originais da época passada. Primeiro elemento. 2. Passa-se a contextualizar estrutural e diacronicamente esses casos do passado. Ou seja, confrontar. Não é fonte só, é confrontar as fontes, rearticulá-las no tempo e na sincronia. Na estrutura sincrônica e na diacronia, na mudança temporal. E 3, conecta-se o contexto passado reconstruído, desse modo anterior, com o próprio presente e o futuro. Ou seja, traz para o próprio presente e o futuro. Esse método da reconstrução exige um segundo, que é o método da deconstrução. Não é desconstrução. É deconstrução. Ou seja, a deconstrução analítica de uma história. Ou seja, primeiro, você parte da percepção analítica das partículas do passado a partir das narrativas históricas que os sujeitos recebem da tradição familiar, olha a cultura histórica aqui, da mídia, das aulas de história e até da historiografia. E 2, depois constrói-se uma contextualização analítica das narrativas históricas investigadas, que é a deconstrução. É exatamente o processo que o historiador faz nas suas investigações, esse segundo elemento. E, por fim, ou seja, retrabalha as narrativas de uma maneira analítica. Depois de destrinchar essas narrativas, vai-se para o terceiro processo, que é apropria-se dessas narrativas históricas analisadas como uma forma de orientação temporal para a praxis contemporânea do sujeito. Ou seja, com essa narrativa deconstruída e reconstruída, você retorna para a vida prática, para a ação política, para a construção do processo. Eu ia falar da pesquisa lá, de um caso de uma jovem que ele faz, que é bem maravilhosa, mas não vai dar tempo. Eu só quero fazer um último elementinho aqui, discutir que esse lidar com a história, ele não compreende a história, e isso é baseado na teoria da consciência histórica, como competências e habilidades. Não há competências separadas, a competência da experiência é separada da competência da interpretação, que é separada da orientação, da motivação, ou como está lá na BNCC e nos próprios PCNs estavam, a interpretar, indicar, identificar. Não existe isso para essa teoria. Ela não está vinculada com a pedagogia dos objetivos. A compreensão histórica é una. Ela é múltipla nas suas diversas formas, mas una enquanto competência. A única competência que existe é a compreensão histórica na forma da narrativa, que é a expressão da consciência histórica. E só assim se desenvolve a aprendizagem histórica e razão histórica. Ou seja, que são sinônimos são as faces de um mesmo processo que a gente chama geração de sentido de orientação histórica, que é aquilo que o Riesen chama. Vamos lá, se eu pego um pouquinho o que está acontecendo no Brasil. No Brasil, hoje, a gente está discutindo esses debates na educação histórica, trazendo esse debate ali, que está também posto na Alemanha, está posto em Portugal, está posto nos Estados Unidos, Canadá, França, a partir da ideia do diálogo intercultural e intersubjetivo, de que é possível se construir uma aprendizagem histórica
quando se torna como critério uma cognição histórica situada que se preocupa em analisar os processos operacionais da aprendizagem criativa e autônoma do sujeito. Eu acho que talvez a fala do Rafael vá nesse sentido. Contribuem para que estudantes transformem informação em conhecimento, apropriando-se de ideias históricas por critérios da epistemologia da história. Sim, parte sim das carências de orientação temporal, mas o modo como a gente lê traz essas carências de orientação para a aula de história, para essas carências dos estudantes e do próprio professor, é por meio da epistemologia da história. O instrumento é esse, não é outro. O instrumento não é a metodologia de ensino de história. Se eu vou fazer um debate, se eu vou fazer usar o quadro-negro, se eu vou usar um PowerPoint, não é por esse caminho. É como as fontes respondem às carências de sujeito, de orientação do sujeito, como a fonte se transforma em evidência. Agora eu estou chamando o debate em inglês e português aqui, né? Como as fontes se transformam em evidência, para provar que não há distinção entre educação histórica inglesa nem didática de história alemã. Pelo menos no Brasil, isso já foi morto há muito tempo, essa diferença. Claro que alguns ainda tentam dizer que tem uma diferença aqui, mas ela borrou-se nos anos 2000. De 2010 para cá, ela praticamente não existe mais. Pense no grupo, por exemplo, do LAPEDU, no GPEDU, ou no grupo do Laboratório de Ensino de História, da Didática da História, lá da UESB, na Bahia. Didática da História é sinônimo de educação histórica. Não há mais diferença. Entre o campo, antigamente se chamava Didática da História, a partir de uma transposição didática no passado, agora com essa Didática da História alemã, Didática da História, tal como é discutida na Alemanha, ou educação histórica, tal como é discutida Estados Unidos, Inglaterra, Portugal, África, hoje no Brasil são as mesmas coisas. São as mesmas coisas que se articulam e se vinculam. Eu ia falar um pouquinho da matriz da aula histórica, que está sendo discutida aqui, mas creio que em vários elementos dessa palestra eu falei, que é isso, devemos partir das carências e orientações dos nossos jovens e nossas mesmos, aí selecionar os conceitos, sejam substantivos ou de segunda ordem, que dialoguem com essas carências e depois trabalharmos com as fontes, para construirmos evidências, para daí gerarmos um processo comunicativo, construção de vários tipos de narrativa histórica. Não só a escrita de formato historiográfico, mas também pode ser visual num vídeo, uma história em quadrinhos, pode ser dramatizada, pode ser várias formas, e avaliar esse processo por meio da metacognição. O que é a metacognição? Perguntar aos alunos se de fato eles aprenderam ou eles compreenderam, se eles tiveram consciência do próprio aprendizagem deles, se eles aprenderam que eles aprenderam história. Não só o professor dizer se eles aprenderam, mas se eles também se aperceberam da sua própria aprendizagem. Isso que é a aprendizagem autônoma. Não é aquele papo furado de BNCC, que fica falando de autonomia sem dizer o que é. A aprendizagem autônoma é quando o sujeito torna-se consciente de si mesmo. Ele constrói seu próprio autoconhecimento a partir do conhecimento do outro. E isso que é o debate da consciência histórica. O debate da comunicação histórica, que é o que está começando a ser construído agora, é como trabalhar uma consciência histórica coletiva, não unificada, mas que incorpore os antagonismos reais da nossa sociedade e que estão inscritos em cada indivíduo. Então, pessoal, só para falar, há, portanto, uma relação entre ciência e vida prática, ou seja, praxis social, que é o itinerário que eu construí na minha argumentação, que é baseado em ideias sobre como a relação entre ciência e vida prática se articula com essas formas de construir a história. Tem muito mais coisa que eu queria falar, até algumas bem legais, que tipo de pesquisa poderia desenvolver com isso, mas eu vou falar depois no debate, se vocês quiserem que eu comente, né?
Então, não sei se prestou. Eu peço mil desculpas ao Rafael por ter tomado muito tempo, ao William por ter tomado muito tempo. É que eu me empolgo. Eu já falei isso em 2 horas uma vez. Eu consegui, acho que, falar em 40 minutos. A primeira vez que eu falei sobre isso, eu falei em 2 ou 3 horas. Então, eu resumi um pouquinho, pulei muita coisa. Então, William, obrigado por deixar eu falar aqui, agora eu não vou falar mais. E desculpe pela minha tela fosca e pela minha voz alta berrante aqui. Que é isso, professor Marcelo, a gente que agradece aqui a participação, inclusive, né, eu pensei, não vou nem interromper, né, vou deixar aqui o professor falando, porque não é sempre que a gente tem essa oportunidade, né, de ouvir, né, pesquisadores que são referências numa área específica, num conceito específico. E como eu falei, tem aqui impactado várias frentes de pesquisa, muitos pesquisadores sobre o ensino de história no Brasil, e por isso que acho que foi sensacional essa fala, no sentido de explicitar alguns caminhos sobre o que é a consciência histórica, as perspectivas de aprendizagem, essa diferença, porque, claro que o Marcelo, o professor Rafael vai abordar também essas questões, mas de antemão, eu acho que ficou claro que há uma diferença entre ensino de história e aprendizagem histórica, né? Então, quer dizer, Sim. Enquanto o ensino de história está preocupado com questões de como você ensinar, métodos, claro, e outras questões, mas a aprendizagem histórica abre um viés diferente para nós, que é pensar a questão da aprendizagem, como o aluno aprende, o processo que ele está aprendendo historicamente, né? Então, a consciência histórica vai abrindo essas perspectivas de pensamento histórico, né? Deslocando o eixo do ensino para a aprendizagem histórica, né? Exato, e trazendo o ensino a partir da aprendizagem, porque não quer dizer que a gente não possa reconstruir uma metodologia depois do ensino, mas a partir da aprendizagem. O problema é fazer sem considerar a aprendizagem, né? Maravilha, é isso aí. Essa é a ideia. Bom, depois a gente tem algumas questões já que eu já anotei aqui no chat. Eu já passo a palavra para o professor Rafael Freitas, né? O professor Rafael aqui, um grande amigo que eu fiz em Cuiabá em 2015, quando eu Nós fizemos. Exatamente, né? A gente estava começando o doutorado, o Rafael tinha recém chego de Sergipe, né? Então a gente ficou, né, muito amigo naquele momento, se ajudou bastante aí no processo das nossas pesquisas, né? O Marcelo também sempre trocando ideia, né, no grupo, no GPedu, mediando os debates, né? E é muito interessante, a gente sempre é uma troca de experiências. Então, professor Rafael, seja muito bem-vindo, boa noite, está com você a palavra. Boa noite. Consegue me ver bem, me ouvir bem? Acho que sim, né? Perfeito. Amicíssimo, né? Nos ajudamos muito desde as idas calorosas da pensão até o RO. Eu costumo dizer a qualquer um que sem você e sem o Tiago de Vardim, a minha dissertação não teria saído, né? Então você e o professor Marcelo é meu orientador, vou ficar quieto, né? Sem vocês aqui, de fato, não haveria esse momento, não haveria nenhuma pouco dessa minha caminhada acadêmica e profissional, né? Antes disso, antes de continuar informe, a palavra certificada é didática da história, é isso? Isso. Então, beleza. Então, professor Marcelo, assim, na verdade, eu vou agradecer um tanto o senhor pela sua exposição, agradecer também, de fato, não só a qualidade, mas é porque o senhor tocou em vários termos, em vários conceitos, que vai me permitir, então, até para auxiliar na administração do nosso tempo, porque para a área de Brasília já são 8 horas, né? Ser mais sucinto, ser mais direto em algum ponto, somente em conceitos assim sobre cultura histórica, etc, porque a minha fala, como vocês perceberão, assim, ela é um tanto permeada por 3 movimentos que são novos, assim, na minha vida pessoal, que aí, obviamente, ela acaba influenciando no jeito que eu faço pesquisa, no jeito que eu construo conhecimento, né? A primeira delas é a tese, obviamente. Já na minha dissertação de mestrado, tive umas certas descobertas que me geraram um problema, uma vez que eu percebi ali uma outra possibilidade de trabalhar a aprendizagem histórica ainda com uma consciência histórica, mas tentando fazer aquele velho equilíbrio que já está colocado desde Hayden White, passando por Paul Ricoeur
que o próprio Rosen elabora com mais cuidado no História Viva, que é esse equilíbrio entre estética e entre cognição e verdade. Tá? Então, na minha dissertação de mestrado, eu me trouxe essa preocupação, mas, durante o doutorado, eu tive um deslocamento profissional e, portanto, de identidade, eu confesso, que eu comecei a lecionar disciplinas de filosofia e sociologia, que me fizeram fazer leituras que, por vias, acabava ali me direcionando para a filosofia da teoria da história, que eu consegui encontrar possibilidades de não de resolver, obviamente, uma vez que minha tese está em andamento, eu vou qualificá-la ainda, né? Qualificar, fazendo curso, fazendo... não vou lamentar esse momento, porque pandemia é aquela coisa, trabalhar, pesquisar aprendizagem histórica em pandemia, fazendo grupo focal, né, tá sendo minhas olheiras, né? Minhas olheiras já denunciam esse sofrimento aqui. E, por último, eu tive a grata surpresa de, na escola que eu trabalho, né, de ensino básico, de caráter privado, ser o professor que instituiu a disciplina de projeto de vida, que aí me permitiu, então, ver a consciência histórica trabalhando em uma outra velocidade, em uma outra dimensão, e o contexto atual de pandemia me permitiu observar essa questão de uma outra forma, né? Então, assim, acho que eu posso começar tentando responder a pergunta, né? O que é consciência histórica? Consciência histórica nada mais, nada menos é aquilo que lhe permite, aquilo que te faz, na verdade, te reconhecer enquanto eixo que é colocado, visto e performado socialmente. Você pode chamar isso de identidade, você pode chamar isso de subjetividade, mas a sua consciência histórica é o jeito que você se faz compreender enquanto indivíduo, levando em consideração toda a herança do passado humano. Acho que colocando desse jeito possa parecer um tanto quanto efêmero, mas acho que é um jeito mais sucinto e que permite assim, a gente colocar esse tipo de desenvolvimento em vários aspectos. Por exemplo, eu gosto muito do exemplo que o Serri traz naquele livro dele azul, sabe? Aquele livrinho dele azul, o que é a didática da história, que ele faz um exemplo bem cotidiano para qualquer proletariado brasileiro, né? Que é quando você acorda, e aí você acorda putaço, né? Por exemplo, hoje de manhã eu acordo, pego o celular e vejo lá que claramente o ministro da Defesa quer colocar um golpe, né? O voto impresso não tem. É uma coisa legal ser brasileiro nesse momento, uma coisa muito, muito alegre, né? Então você acorda e você pensa o quê? Putz, eu vou voltar a dormir, né? E esperar, quem sabe, um tempo para ver se essas coisas não é uma alucinação minha, né? Só que você começa a pensar, mas espera aí, se eu dormir agora, dormir mais 10, 15 minutos, o ônibus vai estar mais cheio, né? E eu me lembro que na semana passada eu priorizei dormir mais e não foi legal, o ônibus estava lotado, né? E foi aquela confusão. Então, tomando, por exemplo, a minha experiência da semana passada, eu acho que é melhor levantar agora, tomar um café da manhã mais cedo, ou mais calmo, perdão, e aí também pegar um ônibus mais vazio, né? Então, eu gosto desse exemplo do Serri para mostrar do quanto a consciência histórica ela trabalha de um jeito elementar. O tempo inteiro, podemos dizer assim, que o tempo inteiro nós estamos fazendo esses tipos de comparações pautadas em experiências passadas, seja nossa, em um caráter mais individual, seja de outras pessoas, ou até mesmo do caráter coletivo, que aqui, enquanto profissionais de história, né, professores, professoras, pesquisadores, pesquisadoras, aí a gente precisa alocar a consciência histórica também como um esforço, uma ação, né? É um esforço de você se ver condicionado historicamente, né? Isto é, existe uma tradição, existe uma insistência na cultura histórica, que é essa que o professor Marcelo já colocou para a gente, que me faz, de um jeito bastante, mais uma vez, imperativo, que eu me reconheça como um único tipo de pessoa. Então, eu posso pensar que, grandemente, quando eu falo a palavra negro, nordestino, você já começa a antecipar em várias medidas o meu comportamento, o meu lugar, mesmo que meio distorcido, né?
mas você já começa a antecipar a minha figura, ou seja, só em falar da minha origem, né, dos lugares onde eu passei, dos lugares onde eu me formei, eu já sou antecipado, já sou lido, já sou interpretado. Mas eu compreendo que eu sou mais, né? Então, a consciência histórica tem esse esforço de estar tensionado, mas, ao mesmo tempo, interligado e dependente da cultura histórica. Porque, veja, se através dela, da consciência histórica, que eu me vejo enquanto ser indivíduo, não existe o eu sem o nós. Não existe o eu particular sem o eu social, sem o eu coletivo. Então, veja, a coletividade também sugere que nesse embate entre cultura histórica e consciência histórica, há também um interesse, uma ligação e também muita disputa entre consciência histórica e consciência histórica. Uma vez que a gente também se esforça para estar dentro da vida de outra pessoa. Nós, seres humanos, somos animais sociais, né? Então, a gente vive em sociedade, e, portanto, a gente tem essa premissa de estar convivendo, coexistindo e coproduzindo historicamente. Então, nós fazemos parte da vida de outras pessoas e outras pessoas fazem parte da nossa vida também, né? Então, consciência histórica, dito de outra forma, ela tem o querer de uma consciência existencial. E daí, aonde eu vou tentar, talvez reforçando a ideia de algumas pessoas que da educação histórica, né, só se fala de teoria e filosofia, que eu não vejo problema nenhum. Algumas pessoas têm me dito assim, Rafael, você deixou de ser historiador, ser filósofo, também para mim não tem problema nenhum, mas é porque, de fato, eu tenho sentido necessidade de repensar algumas questões que aparecem em sala de aula, que o jeito que se está trabalhando a consciência histórica, ela não tem sido suficiente para sanar as minhas carências de orientação temporal. Então, que carências seriam essas? Eu acho que eu posso dar um exemplo que qualquer professor ou professora de história passou ou vai passar em um dado momento, que é naquela aula sobre ditadura militar, e um moleque levanta a mão e fala, professor, meu pai falou que não existiu ditadura militar. Professor, meu avô falou que a ditadura militar só prendeu e matou criminosos. Professor, eu concordo com minha mãe, a ditadura militar matou pouco. Isso gera embaraço, assim, porque, bom, talvez seria uma resposta já dada pelo próprio Paul Ricoeur, quando ele vai falar ali sobre o estranhamento entre a história científica e a história de vida, que é justamente essa, né? Eu tenho uma tradição histórica que me antecede, que é essa que eu vou, de acordo com o que eu vou crescendo já, nesse exercício de me localizar no mundo, eu ouço meu pai, minha mãe, meus avós, meus avós, e ao mesmo tempo YouTube, e ao mesmo tempo vou jogando, eu vou criando eu vou construindo essa imagem e sentindo o passado desta forma. Então, professor, desculpa, mas não é em 45 minutos que você vai desconstruir ou deconstruir essa imagem que eu tenho sobre o passado, né? Mas, se isso é mais corriqueiro, e já está dado a resposta pelo Paul Ricoeur, eu posso fazer um outro encaminhamento que, mais uma vez, apareceu para mim em sala de aula. Eu acompanhei uma série de reportagens feitas pela Folha, onde mostrava que havia entre a juventude uma certa descrença no país, né? Uma descrença que leva, inclusive, uma vontade generalizada da nossa juventude a sair fora, a sair do país se tivesse a possibilidade, né? E aí, no meio dessas leituras, eu tive um contato com a leitura de um filósofo francês chamado Geoffroy de Lantier. William, meu francês, desculpe aí você que é, né, que fala francês, eu não falo, alemão é mais a minha área, então perdão se eu falei errado. Mas o Geoffroy, ele coloca... Geoffroy, não sei. Ele fala de como há uma sensação de impotência na juventude. Impotência. Impotência essa que transcende qualquer princípio cognitivo, no entanto, está na forma de que essa galerinha mais nova está sentindo o seu próprio contexto, o seu próprio mundo. Impotência é essa que, olha só, gera uma estrutura tão desanimadora, uma estrutura tão perversa, que interrompe
qualquer vontade de existir nesse lugar. E aí a gente pode falar do prejuízo enorme que seria isso, né? De um sentido, por exemplo, de uma geração que poderia sair ótimos cientistas políticos, artistas, professores, engenheiros, enfim, que, óbvio, se eles têm essa noção de que se eu puder eu vou cair fora, vai também sair, ter uma evasão aí de uma geração que seria extremamente promissora. Não é? Impotência essa. Eu levei isso para a sala de aula, eu conversando com os meus alunos, então, tentando entender o que seria essa impotência. Eu tive várias respostas e 2 delas não saíram na minha cabeça. Uma foi de uma total redenção, que parecia que era da maioria ali. O que é que eu posso fazer, professor? Esse país não tem mais salvação, esse país não... Isto é, não existe nada que eu possa fazer na minha praxis cotidiana que vá me fazer transformar. Então, estou pensando aqui, é na minha própria existência. Então, se eu puder, eu vou sair, eu vou embora. E teve uma outra fala, que aí foi de uma pequena maioria, que culpou a minha geração. Ou seja, professor, se você não conseguiu fazer a mudança que você tanto nos pede, a minha geração, né? Por que você acha que a minha geração vai dar conta? Mais uma vez, a consciência histórica fazendo o exercício. Se a sua geração não me trouxe a culpa de eu me sentir desse jeito, né? Foi assim que eu ouvi, foi assim que eu li. A culpa de eu me sentir desse jeito é resultado necessariamente de uma incapacidade, de uma articulação política que deixou o neoliberalismo vencer. O neoliberalismo que, sim, aprofundou esse sentimento da juventude da desacreditada política, que fez a juventude acreditar que o que é público deve ser administrado, deve ser gerenciado. E não é à toa que, no nosso estado, no Mato Grosso, nós temos um governador que não tem uma tradição política muito grande, mas ele, enquanto empresário, tende a colocar a sua política estadual, gerenciando aqui o estado de Mato Grosso como se fosse uma grande empresa. Inclusive, né, uma empresa que odeia, com todo o coração, a classe docente. Né? Então, perceba, é uma questão que parece que extrapola, transcende, eu vou repetir muito essa palavra, transcender muito ato cognitivo. Não é uma simples questão de uma falta de repertório de interpretação, mas é um jeito com que o mundo e o contexto histórico atual, né? E eles entendem, perceba, eles entendem que há uma causalidade para esse resultado, né? Que faz eles se sentirem dessa forma tão impotente e tão infeliz. Eu achei bem legal que o Cícero falou assim uma vez, eles vivem em um país que se esforça tanto para criar uma juventude patriota, mas está gerando uma juventude que quer sair do país. Achei essa colocação fantástica. Então, de onde é que está o problema nisso? Eu acho que, muitas vezes, é uma certa arrogância nossa enquanto professores e professoras de história, que acha que essas situações, essas 2 situações que eu citei para vocês, acontecem porque os alunos e as alunas, os estudantes, né, não estão aprendendo história, quando não é bem verdade. Não é isso. E aí, vira e volta, você vê, né, aquele velho memezinho assim, mais aula de história para esse povo que é contra a vacina, revolta da vacina, aquela coisa assim, toda como... Não. Existe uma questão que a história é fundamental, mas é uma questão onde a visão de mundo está extremamente aqui sendo colocada à prova e as contradições, que não necessariamente envolve a cognição científica, mas há uma verdade ética, portanto, coletiva. Professor Marcelo, antes que eu me esqueça, eu vou pedir para você, já que coloquei esse ponto, a falar um pouco mais sobre aprender histórias como através do antagonismo. Porque o senhor colocou isso algumas vezes lá atrás, mas eu achei aquilo tão ótimo, tão bom, e você não desenvolveu mais. Colocou o Walter Benjamin para a gente pensar, mas... E eu quero colocar isso para você. Será que, na verdade, não existe essa recusa? Essa recusa em não só entender, não só compreender, mas se deixar colocar no agir, no sofrer,
este sentido, porque, veja, a gente precisa pensar que a cognição histórica, ela pode ser vista como uma técnica. E aí, quando eu falo técnica, eu estou chamando aqui para a conversa já a crítica kantiana, a metafísica, a técnica. Ou seja, a que ponto dominar o passado humano, né, e me deixar direcionar por esse passado humano, faz de fato a história se tornar técnica e pragmática, tão quanto o idealismo alemão ele requer. Porque a gente não pode esquecer que Husserl, ele mesmo não dizendo que não cunhou o termo consciência histórica, mas é porque eu acho que deve ser de uma humildade totalmente desproporcional, porque ele sistematiza, ele organiza, ele que deixa a gente se preocupar. Olha, aqui é consciência histórica, e eu consigo ver essa consciência histórica em funcionamento, mas ele é herdeiro de todo esse idealismo, desse historicismo alemão, que propõe que a história deve corrigir. A história deve corrigir a ação no agir no sofrer humano. Não é à toa que Husserl é um grande entendedor do Droysen. E não é à toa que o Droysen passou bom tempo da sua escrita falando sobre Alexandre o Grande e toda a cultura helenística. O Droysen ajudou a trazer ao espírito alemão essa necessidade de se preocupar com a boa vida, típica da filosofia helenística, e de uma forma muito universalizada. Dito de outra forma, a gente trabalha com um teórico que tem a sua forma epistemológica de pensar a história, sobrevalorizando a razão, portanto, a cognição, e em grande medida, se não secundarizando, ou até mesmo desvalorizando a questão ética e a questão estética. A verdade, na consciência histórica, pensada na cultura histórica e na história, como elo entre esses dois viés, porque a fala do professor Marcelo já nos iluminou em relação a isso, né? A história sozinha não dá conta. Nós, professores, os historiadores, as historiadoras, a historiografia sozinha não dá conta. É por isso que Husserl fala, né, sobre a questão da fetichização da memória nos museus, né? Colocar lá, expor e falar, olha, é isso que vocês precisam seguir, imitar. Não dá certo. Então, a história não faz isso sozinha. Então, a história, ela faz parte e, ao mesmo tempo, tem essa possibilidade de transformar, de mudar, ou até mesmo, eu prefiro essa palavra, de produzir novas visões de mundo, fazendo uso do passado humano. Caso contrário, nós vamos insistir em problemas tal qual percebido e elaborado na dissertação de mestrado da professora Luzinete Santos, também orientando do professor Marcelo, colega nossa aqui do grupo de pesquisa do GPDU. E eu já falei, acho que das últimas 4 vezes que eu falei sobre minha pesquisa, eu falo da Luzinete porque ela me traz uma preocupação enorme. Eu, enquanto pesquisador negro, ela fala assim para a gente, olha, os nossos alunos negros ou não se reconhecem como negro, ou eles têm uma recusa sobre a identidade negra que é colocada nos livros didáticos, né? O conteúdo, o fetichismo, o engessamento da identidade da África, do que é a África, e de como o Brasil, né, se ocupa dessa identidade que não é a mesma da identidade africana. É que gera essa recusa, é que gera essa coisa, peraí, né? Quando eu li a dissertação da Luzinete, né, eu vi assim, eu falava para a Luz, seus alunos estão gritando, olha, eu entendi, eu aprendi o que esse livro está me dizendo que é ser negro, o que é ser negra. Mas eu não sou esse negro e essa negra. Eu não quero ser esse negro e essa negra. Eu não quero ser Zumbi do Palmares. Eu quero ser Neymar. Eu quero ser o menino Ney. E como não? Na sociedade capitalista que valoriza todos esses aspectos, é o menino Ney que saiu da favela e foi jogar no PSG. É ele que vai virar o grande exemplo a ser seguido. Mas, perceba, onde é que está a origem dessa ação? Porque, claramente, a gente pode ver que há um aprendizado, conteudista, mas é um aprendizado, mas que falta se deixar ali,
transcender uma praxis social e se reafirmar. Eu me vejo como negro. E perceba, não há mais o trato cognitivo, mas há necessariamente uma relação ontológica, porque é o jeito que eu me enxergo no mundo, e hermenêutica. Ótimo. Eu tenho esse conhecimento, o que é que eu posso fazer com isso, para, antes de transformar o meu país, me transformar? Então, eu tentei compreender, junto com a Luzinete, qual é essa ação originária. E aí, foi no Martin Heidegger, na filosofia existencial do Martin Heidegger, na fenomenologia do Martin Heidegger, que eu percebi essa preocupação de não se deixar desesperar e atribuir culpa desnecessária, seja o professor ou a professora que ensina ruim, mal, ou os alunos que não querem aprender. Não. Esse tipo de movimento que, olha só, eu não vi somente na dissertação da Luzinete, mas também eu vi isso na tese de doutorado do Éder Cristiano de Souza, professor na Unila, quando ele, no grupo focal, trabalhando o cinema sobre nazismo, teve uma aluna que falou lá, olha, mas, ai, coitadinho do Hitler, será que os judeus não fizeram nada também? Tudo é culpa do Hitler, será que os alemães percebam? Claramente, já na escrita do Éder, o Éder coloca assim, aqui está algo que precisa ser corrigido urgentemente, mas ainda ele também deixou escapar o entendimento do qual é a ação originária dessa recusa, ou ainda, que foi esse termo que ele utiliza, né? Com a identificação, não com o judeu, mas com o nazista. E aí, uma boa possibilidade para encarar esse problema está na disposição do ânimo, como vai dizer o Martin Heidegger, né? O humor. Não humor como riso, não humor como cômico, mas humor como uma sintonia da forma que eu sinto o mundo. Eu, enquanto sujeito, cuja minha visão de mundo é condicionada por essa tensão entre a minha consciência histórica que me diz, Rafael, olha, e aí perceba o deslocamento, né? Está em Cuiabá, você ocupa um lugar social aqui enquanto um homem negro, imigrante, destino. É isso que as pessoas me veem quando falam para mim, nossa, que isso... Vocês viram o vídeo Sudelicious, não sei mais, do Porta do Fundo? Aquilo é real. Nossa, como ele fala bonitinho, eu adoro sua cultura, eu adoro o seu sotaque. Mas por que você saiu daquele paraíso, hein? Veio para cá, para Cuiabá? Você é de Sergipe? Eu tenho um amigo que mora lá no Maranhão. Você conhece ele? Né? Você é sergipano, nordestino, me conta uma piada, porque eu tenho que ser engraçado. Ou seja, tudo isso sugere que assim, a cultura local, a cultura histórica local tem uma experiência sobre um indivíduo nordestino que a minha consciência histórica o tempo inteiro está ali. Não, eu sou mais do que isso, eu sou mais do que isso, e isso me gera uma ação originária de recusar. O meu humor, automaticamente, me leva para a recusa desse processo. E o Heidegger nos permite entender esses diferentes tipos de ânimo, esses diferentes tipos de humor, quando tendo contato aqui com a experiência humana. Então, veja só. O Heidegger coloca uma coisa bem interessante. E aí eu estou tentando, mais uma vez, pensar isso com o conceito de consciência histórica e aprender história. Tá? O Heidegger fala que uma das formas mais fortes de ânimo é a perplexidade. Que quando não muito bem cuidada, porque o que é perplexo para o sujeito aprendiz sugere que há uma descoberta. Ou seja, existia alguma coisa ali que antes ele não tinha percepção, portanto ele não conseguia se ocupar, tampouco a interpretar, e ele ficou perplexo diante dessa novidade. Espera aí, se eu sou negro, eu posso sofrer racismo, então? Mas, espera aí, então quer dizer que naquela vez que quando eu entrei na casa de meu colega e o pai do meu colega ficou olhando para mim, perguntando onde eu morava, quem eu era, e dizendo que meu cabelo era estranho. Isso é racismo, professor? Professor, é por isso, então, que eu preciso me preocupar com a nota fiscal da bicicleta?
Senão as pessoas vão dizer que eu roubei. Mas, professor, por que as pessoas me veem assim de um jeito tão baixo? Mas, professor, tá me dizendo então que só pelo fato de eu ser negro, ser gay, eu posso apanhar na rua? Isso gera medo. Então, veja, pro Heidegger, a gente não tem medo do desconhecido. A gente tem medo daquilo que a gente já tem, olha só, uma imagem construída. A gente tem medo de uma visão sobre um fenômeno, sobre uma pessoa, sobre uma situação que me constituíram anteriormente. Ou, para não dizer que eu esqueci do Kant, uma experiência a priori. E a partir desse momento, a criança vai ter medo de passar racismo, de apanhar na rua, de ser abordado de uma forma desnecessária. Então, veja, ao ter conhecimento disso, eu estou tentando fazer um diálogo com a Luzinete ainda, tá? Ao ter conhecimento com isso, e a criança vai observar assim, mas isso é porque meus ancestrais foram escravos, meus ancestrais foram negros, eu não quero isso para mim, não. E tende-se, então, a se esquivar. Tende-se, então, a querer superar, querer transcender esse medo, tentando buscar outros exemplos e outras formas de lidar com essa consciência histórica que está tentando o tempo inteiro a resistir a esse condicionamento da cultura histórica. Então, não sou esse negro. Eu quero ser o negro do menino Neymar. Eu quero ser o negro da favela. Eu quero ser um MC. Eu quero cantar funk. Eu quero fazer rap. Eu quero ser feliz. Lembra do Snyder, professor? Será que realmente existe felicidade na história? Será que existe espaço para todas essas consciências históricas que fogem? Eu preciso dizer isso, né? E quando o Husserl busca trazer essa universalidade da consciência histórica, e é claro, ele está pensando de um jeito muito mais metateórico, e é por isso que eu estou trazendo Kant. Precisamos criticar essa metateoria que, quando universaliza, não permite perceber essas carências bem particulares. Por que, pensando com Kant, o racismo não precisou dessa criança para existir? Sempre existiu. Talvez ela já tinha passado por situações de racismo, de injúria racial anteriormente, mas ela não tinha o conhecimento sobre. Ela não tinha um repertório mais qualificado, categórico, que permitisse entender, olha, aquela situação que eu me senti mal, que eu me senti estranho, é racismo. E por que que isso acontece? Mas não é só porque isso acontece. Não é só reter no que isso acontece, porque isso provoca privação. Isso me faz me fechar, isso me faz me esconder. Então, aí eu vejo as meninas alisando o cabelo, eu vejo os meninos raspando a cabeça, justamente porque não consegue transcender esse condicionamento histórico universal que quer dizer o que significa ser negro. O William já chamou minha atenção aqui, mas eu acho que eu vou concluir, que assim, se eu coloquei a minha fala de um jeito mais minimamente assim perturbador, né? Eu posso dizer que de fato a ciência histórica ela gera essa técnica, essa teoria que permite entender, fazer uma leitura de mundo de uma forma qualificada, né? E essas teorias, essas categorias, elas podem ser defendidas, até mesmo copiadas, mas elas não podem jamais ser vistas de um jeito engessador. Ela precisa ser renovada, ela precisa abrir espaço para a gente entender, por exemplo, o que significa a imprescindibilidade da história. Que uma vez, eu achei bem interessante que o professor Estevão de Rezende Martins colocou em uma das reuniões do Lapedor, falou, porque o Husserl está sendo tomado em um momento da vida dele por uma questão espiritual, e
Não, isso é Kant, essa transcendência. É fazer entender que a sensibilidade e a cognição está lado a lado entre um a priori e um posteriori, na descoberta de um lugar do mundo, mas que aí é função imprescindível do ensinar e do aprender história, é fazer com que os estudantes, o sujeito aprendiz, ele saiba ir além desse condicionamento histórico, que ele saiba fazer um trato onde essa repetição não gere simplesmente a cópia, mas seja renovada, que essa renovação precisa necessariamente ser originária, portanto, empírica, sensível, cotidiana, na praxis e, acima de tudo, autônoma. Aí sim, entendendo nesse sentido, eu acho que a educação histórica vai aprender a abrir espaço para essas novas formas de constituir esteticamente o mundo. Não só no tipo alemão helenístico, mas entender que há uma graça, sim, e uma doçura, sim, na vida da favela, da LGBT, que está gritando para ser chamado de elo e sendo ridicularizado, e etc, etc. Obrigado. Isso aí. Obrigado, Rafael, pela exposição, né, por trazer essa perspectiva, né, aí da filosofia junto, né, em articulação com o conceito de consciência histórica. Eu acho que, né, as duas a fala do Rafa, né, vem complementar, né, vem de encontro, né, aquilo que o professor Marcelo trouxe, e acho que vem, né, esclarecer também, né, algumas coisas e, claro, colocar o desafio para nós, né, que são, né, outras leituras, sai um pouco da nossa zona de conforto, né, pensar a questão do ensino, aprendizagem, e eu acho que essa fala de hoje mostra como que a didática da história e a educação histórica, né, elas estão totalmente ancoradas, uma preocupação muito mais com a epistemologia da história, até mesmo com, né, com a filosofia da história, do que preocupado com métodos de ensino. Então, acho que isso é importante ressaltar, né? Essa perspectiva, ela traz de volta, né, o papel da epistemologia da história para a questão do ensino, porque nós somos professores, historiadores, né? Então, acho que essa perspectiva que vocês trouxeram foi fenomenal. Eu quero abrir nesse momento, né? Ressalto que o chat ainda está aberto, né? Para questões. Nós temos, né, a partir das 21 horas, nós temos aula, então muitos alunos, eles entram em aula agora às 9 horas, mas nós temos um tempo ainda para algumas questões. Professor Marcelo, no momento ali da sua fala, né, a Vivian, ela ficou com uma pequena dúvida em relação à diferença entre a consciência histórica tradicional e a consciência histórica exemplar, né? Você falou da exemplar, o que seria e tal. Ela ficou um pouco na dúvida com relação a isso. Tá? Eu acho que seria interessante fazer um pouquinho dessa abordagem, né? E o professor Arnaldo também é um parceiro nosso aqui da Universidade Federal de Pernambuco. Ele fez uma pergunta em relação ao momento da sua fala, né, que é a seguinte: Fronza, na construção da ideia de cultura, na construção, a ideia de cultura histórica do Riesen fala das abreviações narrativas. Podemos tomar as fake news como uma dessas abreviações na vida cotidiana? Essa é uma pergunta aqui do professor Arnaldo. Aí também, né, o Rafa também pode responder se quiser, né, os dois podem fazer essa abordagem. Bom, vamos começar com a Vivian, perdão, Marcelo. De repente, falar um pouco sobre essa diferenciação. Né? Opa, tá mudo, Marcelo, peraí. Rafael. Agora sim. Depois eu quero responder a pergunta do Rafael, né? Sim, é verdade. Né? Então, mas eu também tive bastante dificuldade no começo de distinguir a tradicional e a exemplar, mas formalmente a tradicional é exatamente a forma de memória histórica mais próxima da tradição. A temporalidade dela é a permanência, aquele passado que não sai da gente, né? Ou que a gente escolhe que não sai. Geralmente o Riesen põe uma dimensão de escolha ali, né?
Eu acho que até a fala, acho não, a fala do Rafael vai muito nesse sentido. O elemento de recusa, que é depois a resposta que eu achei bem excelente a fala dele, concordo com o Oswaldo. Espero que ele escreva isso na tese dele, que ele está falando. Passar a brincadeira. Então é isso, é a tradição que permanece. O que é o exemplar? A exemplar é quando essa tradição se torna um exemplo não só para mim e para o meu grupo, mas para todos. É um pouco até a crítica de como pode ir a ideia de consciência histórica que o próprio Rafael levantou, dessa metateoria, que a ideia universal seja sinônimo de unificado. Não é isso. Né? A consciência exemplar, essa sim, é unificada. Até porque a tradição metateórica era exemplar. Até Heidegger. Talvez o Nietzsche já deu de uma maneira meio... até meio amadora ali, mas o Heidegger ele meio que quebra ao propor o homem, né? O ser humano no processo. A pouca leitura que eu tenho em Heidegger, eu tenho mais leitura de Nietzsche do que de Heidegger em relação a essa linha de pensamento ali, né? Essa linha de pensamento, só para tentar dialogar com isso. Então, a consciência histórica exemplar, ela torna a regra para todos, essa é a diferença. Então, o tempo é o presente eterno. O passado se repete em mim, não é exatamente uma permanência. Dom Pedro é ao mesmo tempo que o meu, quase assim. Então, eu devo seguir os mesmos exemplos. A tradição é um pouco diferente. Eu posso honrar a tradição. Como é na religião. Honrar a tradição, honrar a origem, né? A consciência exemplar torna a regra social. Torna uma regra social que todos devem seguir. E aí passa a ser absurdo alguém que não segue. Daí que o Riesen vai, nas primeiras construções dele, hoje ele já... vai dizer, aí surge a consciência crítica. Eu não aceito essa porra toda. Eu não aceito a porra... E aí vem a genética e vai tentar, olha, existe uma base na tradição, mas ela muda, porque temos sujeitos. E a tal da consciência ontogenética. Eu não gosto de entender esse processo como evolutivo, porque nós todos temos elas ao mesmo tempo. Eu dou sempre o exemplo. Sobre China, quem não leu o livro sobre China, nós temos uma consciência ou tradicional ou exemplar. Nós não sabemos o que é aquele mundo, que vai nos dominar daqui a 10, 20 anos. Aliás, economicamente já nos domina. O Brasil, principalmente, né? Mas, assim, culturalmente vai. Já tá os games chineses entrando aí. Tá todo mundo louco lá com o Rei Macaco. Quem entende de game sabe qual é a história. O que eu tô falando. Isso é um projeto. Mas entrando no assunto, então entendeu a diferença? Ela é muito difícil, é muito mais fácil perceber a diferença entre o crítico e o genético do que essa ideia do tradicional para exemplar. Que a tradição ela meio que surge do acaso, de uma concepção de origem. Enquanto a norma não é uma construção do acaso, é um projeto. É mais perigoso até do que a tradição. A tradição é o perigo da loucura. Ou seja, você está tirando de todo lado. A exemplaridade é o perigo do projeto. Que pode ser o fascista, por exemplo. Né? Pode ser. Então, isso. Com relação, só rapidinho, daí eu já passo para o Rafael e depois eu posso responder a dele, porque também tem o prazo aqui, que eu falo demais. Depende, tem duas fake news. Na verdade, a fake news é mentira. É um termo atual para mentira jornalística. Fake news é isso. Claro, ela tem uma construção específica, um poder nas redes sociais que a diferencia, que é o mesmo poder do meme, se você for pensar na lógica de... Só que o meme não é uma mentira, vamos ver, é um processo político estético, que pode até brincar com a mentira ou ser uma mentira também, né? E ser uma fake news também. Mas o meme é outra coisa, mas dentro desse mesmo universo. Eu não vou responder com o Riesen. Para um Denis Schemmelt,
é uma abreviação narrativa que deve ser superada e destruída por uma narrativa que faça sentido, por uma big picture, como eles chamam, uma visão completa da história da humanidade. Não unificada, mas uma visão que considere uma visão ampla, uma compreensão ampla da história. O Denis Charles responderia sim. Seria, sim, a fake news uma abreviação histórica, mas que está no presente, está nos alunos, está nos sujeitos, mas que deve ser superada. O Riesen, ele dá até a noite, o exemplo da Noite de Cristal, quando ele fala que foi o grande fake news que gerou o nazismo, né? Se a gente for falar. O exemplo que ele dá do semióforo, quando ele fala de narrativa abreviada, é a Noite de Cristal. A Noite dos Cristais Quebrados, na tradução do livro lá do... Vamos falar, a mentira, porque foi ninguém sabe, a mentira foi, foram os comunistas que destruíram aquilo, mas todo mundo sabe que foi um ataque dos próprios nazistas contra o parlamento. E a mentira que instituiu o nazismo, já estava no poder, mas instituiu a legitimidade nazista ali. Então, nesse sentido, eu fui para um exemplo meio histórico, desculpa, Arnaldo, e não tão filosófico, mas sim, eu creio que a abreviação narrativa é uma das formas. Ela pode ser um elemento da imaginação, que não é exatamente uma mentira, nem uma falsidade, pode ser uma recusa, como o próprio Rafael apontou, uma ideia de recusa, que ainda não... O aluno percebe essa totalidade, está com medo dele, mas lê de uma maneira abreviada essa totalidade. Pelo medo, por exemplo, o exemplo do medo. Aí sim o trabalho... Como trabalhar isso? Primeiro, como incorporar e aceitar no debate dialógico isso e como construir. Então... um sim, não. Se você pegar o exemplo do Riesen, sim, do Denis Shepard também. Porque o Denis Shepard entrou de cabeça em Riesen também há muito tempo, desde 2010, 2009, por aí, que é um inglês, né, da educação histórica. Então, o Rafael fala agora, e depois, se der tempo, eu respondo o Rafael, que eu também eu guardei... que eu estou pensando ainda, a pergunta... Até hoje eu não tenho resolvido a questão, mas é bom falar, né? Mas vamos ouvir o Rafael também. Rafa, eu também tenho uma questão aqui do professor Oswaldo. O professor Oswaldo é colega também aqui, professor do Departamento de História da Federal de Mato Grosso, né? O professor da área do ensino de História também, junto com o professor Marcelo Fronza, né? Os professores que fazem frente aí, né, a essas linhas de pesquisa. A questão uma questão para o Rafael. Como a filosofia da técnica de Heidegger nos ajuda a pensar sobre a consciência histórica no mundo digital? Aí você pode pegar o gancho e também responder a questão do professor Oswaldo também. Que bom que você está aí, Oswaldo. Eu mesmo, eu ouvi seu elogio, obrigado, significa muito. É esse tipo de coisa que já se espera, né? Aquele que força a situação, mas é claro que você estará comigo na qualificação mais uma vez. O Oswaldo está comigo desde a qualificação em defesa da dissertação do mestrado e com certeza estará conosco, né, professor Marcelo? Na qualificação e na defesa da minha tese, com certeza. Com certeza. Então, como é que o Heidegger poderia nos ajudar a entender a consciência histórica no mundo digital? Aí acho que depende muito de que forma você está pensando em fazer essa observação, porque quando Heidegger vai contrapor a fenomenologia de Husserl, que é eminentemente a forma que a gente faz história, né? Que é a ideia de que nós, seres humanos, só construímos conhecimento através da interpretação. Não existe conhecimento sem interpretação, e essa é a premissa básica da hermenêutica que está aí presente no qualquer fazer historiográfico de qualquer escola, seja ela historicista, dos análises. A hermenêutica sempre está presente, faz parte da nossa tradição enquanto historiadores, né? Então, Heidegger contrapõe muito isso, dizendo que, como eu coloquei aqui, é necessário, às vezes, a gente buscar a ação originária de determinados fenômenos e tender, então, a fazer uma observação e deixar o objeto de estudo, o objeto de análise, falar por si. Porque, assim,
eu posso colocar isso nos termos da crítica que eu fiz inicialmente. Não vou dizer que foi crítica, mas a reação que foi feita pela Luzinete e pelo Oswaldo, né? Perdão, do Éder, que é a coisa imediatamente de ser corrigida, né? Uhum. Eles atropelaram o grande processo e isso precisa ser corrigido a qualquer momento, mas não pensaram, mas qual é a ação originária que gera essa produção com o passado humano, né? Ou seja, pensando com Heidegger, eles não deixaram o fenômeno falar por si. Pegaram todo o repertório historiográfico e epistemológico da história, projetaram, né? Porque não é assim que a gente faz ciência. A gente recorta um objeto e nesse recorte a gente já cria a priori um conhecimento prévio, senão a gente não consegue sequer entender ele como objeto de estudo, não é verdade? Mas a gente não sabe lidar necessariamente com aquilo que foge a essa universalidade. O que há de diferente aqui? O que é que está acontecendo? Porque muitas vezes, aí, vocês que têm mais experiência, né, estão diante de 3 doutores já bastante orientações e tal, mas muitas vezes a gente vê trabalho, inclusive de tese de doutorado, que está só preocupado em reafirmar o que já foi dito. Reafirma, e aí, sabe, aquela coisa... A consciência histórica, isso, a consciência histórica... Mas espera aí, será que não acontece nada diferente, né? Que é justamente o posterior que o Heidegger está chamando a atenção. Olha, precisamos deixar o fenômeno falar por si. É por isso, Oswaldo, que um dos grandes dilemas da minha tese durante a pandemia foi como eu vou fazer para construir o meu grupo focal. Porque o Éder já deixou claramente a importância de, quando tratar dessas linguagens assim, mais hipermediática, o Éder fez com o filme, eu quero fazer com o jogo eletrônico, estar em loco para perceber esses tipos de reações, do olho que se arregala, do coração que se aperta. Você estava comigo, Oswaldo, quando eu apresentei um primeiro estudo que eu fiz, lembra? Que eu fiz questão de mencionar do quanto meu aluno botava a mão na boca e em nenhum momento xingou, filha da puta, reagindo na hora, que necessariamente haviam coisas que tocaram a sensibilidade dele e depois a gente foi interpretar. Mas eu só teria condição de escrever, de fazer aquela fala, aquele artigo, estando em loco, sabe? É no ato de você assistir um filme, é uma mãozinha que se aperta, de uma cena de tortura, a mãozinha que se aperta, mas o coleguinha do lado tá rindo. Entende isso? Todas essas disposições de ânimo e de humor, né, faz parte da forma que, vamos dizer assim, sintoniza a visão de mundo. Então, a fonte de desprazer de um pode ser fonte de prazer do outro. E mesmo tendo todo o conhecimento histórico do passado humano, escravidão, holocausto, né, xenofobia, mesmo tendo esse conhecimento, mas sensivelmente, isso traz uma outra disposição de ânimo. Então, a cena de um homossexual sendo espancado, é isso aí, viado tem que apanhar mesmo. Entende isso? Então, talvez para responder sua pergunta de uma maneira mais direta como é que você vai observar esse mundo digital? Porque se você for para fórum, por exemplo, aí já tem análise do discurso que talvez dê melhor conta. Porque o fenômeno já está dado, já está registrado. E o Heidegger está chamando a atenção, está convidando a gente para o empírico, no momento que está acontecendo. E aí, sala de aula é um lugar propício para a gente entender isso, né? Eu acho que é importante falar nisso, tá? Essas disposições de humor que eu falei, pegando a tese da Luzinete, ela não envolve o não aprendizado. Porque o medo, a rejeição, a retenção e a privação, eu estou colocando na ordem de quem está aprendendo. Porque eu estou pensando aqui no guri na guria que dormiu, no guri na guria que estava na sala de aula, mas estava pensando em outra coisa, que não criou um laço ali intersubjetivo com o que estava sendo colocado. Entende? Então, eu não trabalho essas disposições de humor que eu coloquei para vocês como aprendizado. Esses são jeitos de aprender, mas recusando. Eu sou mais do que isso. Eu quero transcender a isso. É isso que eu estou colocando. Bom, tem mais uma pergunta aqui, Rafa, que é do César Gama.
A forma com que a consciência histórica é colocada nos remete muito ao modo como Deleuze e Guattari delineiam o processo de subjetivação, como também os fluxos e capturas do desejo. Ele está perguntando se há alguma articulação possível, né? Você que é o da filosofia, né, que gosta de discutir filosofia, né, veja se existe alguma relação, né? E o César é amicíssimo meu e de outros tempos, um pouquinho antes, William, porque eu acho que eu sou amigo do César desde 2004, 2005. Tem uma outra história aqui, né? Conversar com o César, a minha consciência histórica faz um movimento mais alargado. Mas sim, tem uma relação com o Guattari, com o Deleuze, se a gente pensar nos enroscos dos desejos, que é justamente um pouco assim. E aí, pensando um pouco aqui com a questão da Luzinete, né? Se a forma com que a subjetividade se cria não consegue transcender essa perspectiva, e aí vamos pensar aqui, porque o César é psicólogo e psicanalista, né? Não. Eu não sei quem pratica enfim, se chama, né? Mas vamos pensar na fetichização do corpo negro, né? Dessa ideia que se fala muito assim, olha, tem que se desconstruir o sexo. Tem que se desconstruir o sexo. O sexo é muito politizado. O corpo, o desejo precisa fluir de um jeito para além do que é social. Só que eu fico pensando que esse tipo de proposta, na verdade, ela pode reafirmar uma naturalização de violência e de fetichização do corpo negro. É desconstruir sem construir nada, e reafirma o lugar de autoridade, de poder, inclusive da ordem do desejo, de quem é branco. Então, a ideia do corpo negro como aquele que serve para o gozo e para a transa, mas não para o casamento, por exemplo, pode sugerir que o sujeito aprendiz que se deixa engessar por essa visão mais social do que é ser negro, ficar enroscado. E ele e ela performar socialmente, praticar, né, o reforço desse lugar, né? Então tem uma forma muito próxima, mas eu acho que seria um tanto quanto perigoso aproximar aí essa galera como o Rosen ou Deleuze e Guattari, que eu acho que ia dar tiro, porrada e bomba. Com certeza. Bom, nós não temos mais nenhuma questão. Eu teria também outras questões aqui que eu anotei, mas pelo tempo, nós chegamos aqui já a 1h50 de live, né? Então, né, não sei se foi uma das maiores já aqui do nosso grupo ou não, mas com certeza uma live extensa. Ao longo dos comentários, né? Tivemos vários comentários aqui de carinho e de afeto com relação à fala dos professores, né? Tanto do professor Marcelo quanto do professor Rafael, né? Parabenizando, dizendo que foi muito válido, né, essa explanação. Muitos alunos, né, que estiveram aqui presentes conosco do curso de História, outros colegas, né, dos grupos, né, do Laboratório de Aprendizagem Histórica de Pernambuco, do GPEDU, né, aqui mesmo da UEM e de outros lugares da onde nós divulgamos. Então, sensacional a fala de vocês. A gente poderia ficar aqui mais, né, 1 hora falando e certamente seria, né, pouco tempo. Então, quero agradecer, né, a presença, a disponibilidade. E eu passo aqui para o professor Marcelo, né, para fazer as considerações finais. E depois eu passo também para o Rafael para fazer as considerações finais. Sim, eu agradeço. É só um anúncio de resposta que a gente vai, em outros momentos, fazer. Eu tive exatamente a questão do antagonismo apareceu uma vez na tese, na minha tese de doutorado, quando uma aluna ela se recusou a querer desenhar sobre a independência do Brasil, aquela imagem, e ela optou pelo apagamento, pela recusa da imagem do quadro, né? E ali que eu comecei a pensar na questão do antagonismo, pensar que a dimensão da identidade nacional estava incomodando os jovens. Isso é 2012, 2011 que foi, né? Então, esse processo... Mas eu vou desenvolver essa resposta depois, Rafael, porque
Isso é resposta para pesquisa também, né? Não é só a gente tem que pesquisar isso. Eu acho bastante importante. Então, agradecer a todos, agradecer o momento, agradecer muito a ótima fala do Rafael, a brilhante fala do Rafael, agradecer o Arnaldo pela questão, a professora Viviane, o Oswaldo, fico muito feliz que também esteja assistindo, ao William por organizar esse processo, a todos vocês que estão assistindo, que eu vi bastante o carinho de vocês comigo, com o Rafael, em futuras oportunidades, se quiserem, vamos voltar, que a gente fala bastante, nós gostamos de falar, nós dois, né, Rafael? Então, agradeço, só tenho a agradecer, eu não tenho o que falar, e é por isso que eu acredito que o Brasil pode... Não o Brasil não tem salvação, mas nós podemos construir, não a salvação, nós podemos construir nossos projetos utópicos, mas temos que ouvir a realidade que está clamando, berrando nossos ouvidos, principalmente estudantes, lá na sala de aula, aqui, e vai vir, eles vão voltar para a sala de aula, o Rafael já tem essa experiência, porque ele já está na sala de aula concreta, materializada. A maioria de nós vai começar a sentir isso a partir desse final de ano que vem, e temos jovens que a gente precisa ouvir bastante, porque eles vão vir de violência, vão vir de violência familiar, tudo isso que o Rafael falou estava acontecendo na casa deles e reproduzido na mídia, na internet, na tudo. Então, nós todos vamos ter agora muito trabalho a fazer, investigar, mas também ouvir, construir o nosso ouvido. E eu agradeço muito por ter esses momentos com vocês. E desculpe por falar muito. Tchau, tchau, obrigado. Que é isso, nós te agradecemos aqui. E eu só aproveitar aqui publicamente, aqui, né, quando eu fazia, na época que eu estudava o doutorado, né, a minha aula preferida era de sexta-feira, né? Eu acho que a minha do Rafa, né, que a gente ficava lá, né, não perdia uma aula sexta-feira, estava lá aprendendo os fundamentos da educação histórica, discutindo Riesen e outros teóricos, né? Foi sensacional aquela época lá, muito bom lembrar. Professor Rafael Freitas. Bons tempos, bons tempos. Também só quero agradecer. É sempre bom estar na companhia do professor Marcelo. E sempre bom estar contigo, Ina. Conta comigo sempre que puder, sempre que precisar. Também estou vendo aqui o carinho da galera, o reconhecimento, que isso é sempre bom. Obrigado pelas perguntas, obrigado pelos comentários. E é isso. Estamos aqui. Sempre disponível, sempre aberto para o diálogo, sempre aberto para contribuir. Obrigado. Com certeza. Então, obrigado mais uma vez, né, Rafael, Marcelo, pela presença, né, agradeço a todos que ficaram conosco aqui, né, nessa noite. A live vai ficar disponível, né, no site no YouTube do História Campanha, depois é feita uma edição, né, com vinheta de abertura e encerramento, e depois vocês podem estar divulgando, repassando para outros colegas, e como diz uma colega nossa aqui no chat, que com certeza é um material de consulta, né? Então, com certeza, né, essas lives que ficam gravadas, ficam registradas, elas vão ser conteúdos para consulta, para referências, né? Quem quiser buscar referências, né, com certeza elas vão ficar aqui registradas. Então, mais uma vez, agradeço a todos, agradeço aos colegas, né, que são coordenadores também do projeto História em Diagnóstico, que já devem estar entrando em aula nesse momento. Um abraço a todos e até breve. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Boa noite. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Espero que tenham gostado. Nos vemos no próximo episódio.